Rute, capítulo 1. Nos dias em que os juízes administravam a justiça, houve uma fome no país. E um homem partiu de Belém, em Judá, para ir morar como estrangeiro nos campos de Moabe, ele com a esposa e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o nome da sua esposa era Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eles eram efratitas de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram morando lá. Algum tempo depois morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficaram ela e os 2 filhos. Mais tarde, os homens se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orpa e a outra se chamava Rute. Eles ficaram morando lá por cerca de 10 anos. Depois morreram também os 2 filhos, Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Então ela e as suas noras partiram dos campos de Moabe, pois ela tinha ouvido falar em Moabe que Jeová havia voltado a atenção para seu povo, dando-lhes pão. Ela deixou o lugar onde morava com as suas 2 noras. Enquanto caminhavam pela estrada para voltar à terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Voltem, cada uma à casa da sua mãe. Que Jeová lhes demonstre amor leal, assim como vocês fizeram aos seus maridos que morreram e a mim. Que Jeová permita que cada uma de vocês encontre segurança no lar de um marido. Então as beijou, e elas começaram a chorar alto. E elas lhe diziam: Não, nós iremos com a senhora para o seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas. Por que vocês deveriam ir comigo? Será que ainda posso dar à luz filhos que se tornariam seus maridos? Voltem, minhas filhas. Voltem, pois estou velha demais para me casar. Mesmo que eu tivesse esperança de encontrar um marido hoje à noite e pudesse ter filhos, vocês ficariam esperando por eles até que crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? Não, minhas filhas. Estou muito amargurada de ver vocês nesta situação, pois a mão de Jeová se voltou contra mim. Elas choraram alto de novo. E depois Orpa beijou sua sogra e partiu. Mas Rute insistiu em ficar com ela. Assim, Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volte com a sua cunhada. Mas Rute disse: Não insista comigo para abandoná-la, para deixar de acompanhá-la, pois aonde a senhora for, eu irei, e onde a senhora passar a noite, eu passarei a noite. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e lá serei enterrada. Que Jeová me castigue, e que o faça severamente, se outra coisa senão a morte me separar da senhora. Quando Noemi viu que Rute insistia em acompanhá-la, desistiu de tentar convencê-la. E as 2 seguiram viagem até que chegaram a Belém. Assim que chegaram a Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam. Esta é Noemi? E ela dizia às mulheres: Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Eu tinha tudo quando fui, mas Jeová me fez voltar de mãos vazias. Por que me chamam de Noemi, se Jeová se opôs a mim e o Todo-Poderoso me causou calamidade? Foi assim que Noemi voltou dos campos de Moabe, junto com Rute, sua nora moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Capítulo 2. Noemi tinha um parente muito rico por parte do seu marido. O nome dele era Boaz, e ele era da família de Elimeleque. Rute, a moabita, disse a Noemi: Por favor, deixe que eu vá ao campo e respigue cereal atrás de alguém que me mostre favor. Portanto, Noemi lhe disse:
Vá, minha filha. Então ela foi e começou a respigar no campo, atrás dos ceifeiros. Por acaso, ela foi parar num campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele momento, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros. Jeová esteja com vocês. E eles responderam. Jeová o abençoe. Boaz perguntou então ao servo encarregado dos ceifeiros. A que família essa moça pertence? O servo encarregado dos ceifeiros respondeu. A moça é uma moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela disse, por favor, posso respigar e recolher as espigas cortadas que forem deixadas para trás pelos ceifeiros? E ela ficou de pé desde que chegou esta manhã. Só se sentou agora no abrigo para descansar um pouco. Então Boaz disse a Rute. Escute, minha filha. Não vá respigar em outro campo, nem vá para nenhum outro lugar. Fique perto das minhas servas. Fique atenta ao campo que ceifarem e vá com elas. Dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando estiver com sede, vá até os jarros e beba a água que os servos tirarem. Em vista disso, ela se prostrou com o rosto por terra e lhe perguntou. Como é que eu achei favor aos seus olhos? E por que o Senhor reparou em mim, se eu sou uma estrangeira? Boaz lhe respondeu. Contaram-me tudo o que você fez por sua sogra, depois da morte do seu marido, e que você deixou seu pai, sua mãe e a terra dos seus parentes, e veio morar com um povo que não conhecia. Que Jeová a recompense pelo que você tem feito, e que haja para você um salário perfeito da parte de Jeová, o Deus de Israel, debaixo das asas de quem você veio buscar refúgio. Então ela disse. Que eu ache favor aos seus olhos, meu senhor, visto que me consolou e falou de um modo que tranquilizou esta sua serva, embora eu nem seja uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse. Venha comer pão e mergulhe seu pedaço no vinagre. Então ela se sentou junto aos ceifeiros, e ele lhe ofereceu cereal torrado. Ela comeu e ficou satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para respigar, Boaz ordenou aos seus servos. Deixem que ela respigue entre as espigas cortadas e não a incomodem. Além disso, tirem algumas espigas dos feixes e deixem-nas para trás, para que ela as respigue, e não digam nada para impedi-la. Assim, ela continuou a respigar no campo até anoitecer. Depois bateu o que tinha respigado e deu cerca de 1 efa de cevada. Então apanhou a cevada e entrou na cidade, e sua sogra viu o que ela tinha respigado. Rute também pegou o alimento que havia sobrado depois da refeição, quando o comeu e ficou satisfeita, e o deu a ela. Sua sogra disse-lhe então. Onde você respigou hoje? Onde você trabalhou? Abençoado seja aquele que reparou em você. Assim, ela falou à sua sogra sobre a pessoa com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Noemi disse então à sua nora. Seja ele abençoado por Jeová, que não falhou em demonstrar amor leal para com os vivos e os mortos. E Noemi acrescentou. O homem é nosso parente. Ele é um dos nossos resgatadores. Então Rute, a moabita, disse. Ele me disse também, fique perto dos meus servos até que tenham terminado toda a minha colheita. Assim, Noemi disse a Rute, sua nora. Minha filha, é melhor você acompanhar as servas dele do que ser incomodada em outro campo. Assim, ela ficou perto das servas de Boaz e respigou até o fim da colheita da cevada e da colheita do trigo. E ela continuou morando com a sua sogra. Capítulo 3. Noemi, sua sogra, disse-lhe então. Minha filha, preciso procurar um lar para você, para que você fique bem. Boaz é nosso parente. Foi com as servas dele que você esteve. Hoje à noite,
ele vai limpar cevada na eira. Portanto, lave-se, passe óleo perfumado, vista sua melhor roupa e desça à eira. Não deixe que ele note a sua presença até que ele tenha terminado de comer e beber. Quando ele for dormir, preste atenção ao lugar onde ele se deita. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Ela respondeu então. Farei tudo o que a senhora me disse. Então ela desceu à eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha dito. Enquanto isso, Boaz comia e bebia, e seu coração estava feliz. Então ele foi se deitar na beirada do monte de cereais. Depois ela se aproximou com cuidado, descobriu os pés dele e se deitou. À meia-noite, o homem começou a tremer, e quando se inclinou para a frente, viu uma mulher deitada aos seus pés. Ele perguntou. Quem é você? Ela respondeu. Sou Ruth, sua serva. Estenda o seu manto sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Então ele disse. Que Jeová a abençoe, minha filha. Você demonstrou mais amor leal desta vez do que da primeira vez, pois você não foi atrás de jovens, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não tenha medo. Farei para você tudo o que me diz, pois todos na cidade sabem que você é uma excelente mulher. Mas embora eu realmente seja resgatador, há um resgatador de parentesco mais próximo do que eu. Fique aqui esta noite. Se de manhã ele a resgatar, muito bem, que ele a resgate. Mas tão certo como Jeová vive, eu mesmo a resgatarei se ele não quiser resgatá-la. Fique deitada aqui até amanhecer. Assim, ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, e se levantou antes que estivesse claro o suficiente para ser reconhecida. Então ele disse. Ninguém deve saber que uma mulher veio à eira. E também disse. Traga o manto que você está usando e segure-o aberto. Assim, ela o segurou, e ele colocou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre ela. Depois ele entrou na cidade. Ela voltou à sua sogra, que lhe perguntou. Como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que o homem tinha feito por ela. Ela acrescentou. Ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse, não vá de mãos vazias à sua sogra. Então ela disse. Agora espere, minha filha, até saber como ficará o assunto, pois o homem não descansará até resolver o assunto hoje. Capítulo 4. Boaz subiu até o portão da cidade e se sentou ali. Quando o resgatador que Boaz havia mencionado ia passando, Boaz disse. Fulano, venha e sente-se aqui. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 anciãos da cidade e disse. Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse então ao resgatador. Noemi, que voltou dos campos de Moabe, tem de vender o campo que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Então achei que devia informá-lo do assunto e lhe dizer, compre-o diante dos que moram aqui e dos anciãos do meu povo. Se você for resgatá-lo, resgate-o. Mas se não for resgatá-lo, diga-me para que eu saiba, pois você tem o direito de resgate, e eu venho depois de você. Ele respondeu. Estou disposto a resgatá-lo. Então Boaz disse. No dia em que você comprar o campo de Noemi, tem de comprá-lo também de Ruth, a Moabita, esposa do falecido, para restaurar o nome dele sobre a sua herança. Diante disso, o resgatador disse. Não posso resgatá-lo para que eu não arruine a minha própria herança. Resgate-o para você com o meu direito de resgate, porque eu não posso resgatá-lo. Nos tempos antigos, o costume em Israel relacionado com o direito de resgate e com a transferência para validar todo tipo de transação era o seguinte. O homem tinha de tirar a sandália e dá-la ao outro, e assim se confirmava um acordo em Israel.
Portanto, ao dizer a Boaz, compre-o para você, o resgatador tirou a sandália. Boaz disse então aos anciãos e a todo o povo: Vocês são hoje testemunhas de que estou comprando de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque e tudo que pertencia a Quilion e a Malom. E assim adquiro como esposa Rute, a Moabita, que era esposa de Malom, a fim de restaurar o nome do falecido sobre a sua herança e para que o nome dele não seja eliminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Vocês são hoje testemunhas. Em vista disso, todo o povo que estava no portão da cidade e os anciãos disseram: Somos testemunhas. Que Jeová conceda à esposa que entra na sua casa ser igual a Raquel e a Leia, que edificaram a casa de Israel. Que você prospere em Efrata e faça um bom nome em Belém. E que por meio da descendência que Jeová lhe dará dessa moça, a sua casa se torne igual à casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá. Assim, Boaz tomou Rute e ela se tornou sua esposa. Ele teve relações com ela e Jeová permitiu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja Jeová, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o nome dele seja proclamado em Israel. Ele revigorou a sua vida e vai ampará-la na sua velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e é para você melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino e o segurou no colo e passou a cuidar dele. Então as vizinhas lhe deram um nome. Elas disseram: Nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a linhagem de Pérez. Pérez tornou-se pai de Esrom, Esrom tornou-se pai de Rão, Rão tornou-se pai de Aminadab, Aminadab tornou-se pai de Nazom, Nazom tornou-se pai de Salmão, Salmão tornou-se pai de Boaz, Boaz tornou-se pai de Obed, Obed tornou-se pai de Jessé, e Jessé tornou-se pai de Davi.